Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre um papel que eu recebi de um paciente que veio já com orientações do profissional que atendeu a respeito de restrições alimentares que deveriam ser feitas a fim de melhorar aqueles sintomas que a criança vinha sentindo, que era a distensão, a barriga inchada, e uma questão de uma suspeita de ser refluxo, E aí tem esse papelzinho aqui e eu descrevi todos esses alimentos, Então hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão aí dessas restrições, se tem a ver a respeito aí com refluxo e o que está de certo e o que está de errado dessa restrição aí, dessa forma como foi colocado para a mãe tentar realizar. Se você tem aí, já aconteceu esse tipo de coisa aí com você, se você tem essa dúvida, se existe mesmo um projeto, um modelo em que a gente oferece para o paciente como se fosse uma receita de bolo, se isso dá certo, bom, então você vai assistir esse vídeo e aí vai compartilhar com outras mães que estão vivendo essa experiência também. Solta a vinheta. Então, nesse papel que a mãe recebeu, tinha lá como evitar determinados tipos de alimentos, Falando um pouco aí sobre a questão alimentar em si, o que a gente sabe? É que a alimentação ela é muito importante como um tratamento de diversas doenças, não só para tratar a doença, como também para prevenir doenças, e para manter hábitos de vida saudável. Então, a alimentação faz parte da orientação que a gente deve dar para todas as crianças. Então, se você quer evitar problemas de saúde, você deve entender um pouco sobre também a alimentação e buscar ajuda quando precisar. Então, falando um pouco sobre essa restrição que foi imposta para a mãe, o questionamento é necessário mesmo fazer dessa forma? É isso mesmo? Isso modifica alguma coisa com relação a refluxo ou a outras doenças em si? Bom, então antes de falar sobre isso, é importante a gente olhar essa lista de alimentos e a gente observar que a restrição desses alimentos não vai trazer prejuízos para a criança, certo? Então são alimentos que eles de fato devem ser evitados, Então eles devem ser evitados porque são alimentos que eles têm algumas coisas na sua composição, que não devem ser escolhas para crianças. Se você tem essa dúvida com relação assim, que tipo de alimento escolher, eu tenho um vídeo no meu feed, que eu falo sobre como interpretar os rótulos. Então nesse vídeo eu consigo explicar o porquê de não escolher determinados alimentos e quais escolher, para que você tenha aí um hábito de vida mais saudável para o seu filho, para ele poder crescer direitinho e muitas vezes até melhorar os sintomas que ele vem apresentando. Às vezes é distensão, a barriga inchada, às vezes tem uma alteração lá do cocô, ou às vezes está muito mole, ou às vezes está um cocô mais duro. Então quando a gente corrige a alimentação, evitando coisas que são prejudiciais para a saúde, a gente melhora a maioria dos sintomas. Então esse é um passo importante. E aqui nessa lista a gente tem café, refrigerante, danoninho, suco artificial, picolé, suco ácido, sorvete, cremosinho, farinha, biscoito recheado, fritura, macarrão instantâneo, pimenta, pacote de salgadinho, salsinhas, bombom, linguiça, todinho, cremogema e Nescauzinho. Então assim, a gente olha que é uma lista muito grande, muitas vezes os pais levam um susto, e aí muitas vezes mesmo as crianças elas consomem esses alimentos aqui excessivamente, Então esses alimentos eles podem sim ser prejudiciais à saúde da criança e tá fazendo com que piore os sintomas, Pensando aí no refluxo, esses alimentos eles podem sim piorar, Então os alimentos que são industrializados como um todo, e a gente vê que nessa lista aqui tem muitos alimentos industrializados. Então isso pode ser sim um fator que desencadeia, Então
essa questão de manter isso restrito não é só o fato da criança ter refluxo. Então são alimentos que todas as crianças não deveriam consumir, ou se forem consumir em uma quantidade muito pequena, né? Então, pensando no refluxo, quais seriam assim, os alimentos que a gente sabe de fato que eles provocam piora do refluxo em criança? A gente sabe que o café, né, o refrigerante, ele pode causar, né? E as comidas condimentadas, né, que é a pimenta, né, que a gente colocou aqui nesse papel como da questão que faz piora de refluxo. Então, não só a pimenta, mas os alimentos que são muito temperados. Então, se tem determinadas crianças que não tem tanta piora, não tem sintomas quando comem comida muito temperada. Então, se você observa que seu filho não tem sintomas com relação a isso, então não é motivo de fazer a restrição. Mas café a gente pede para não fazer também em crianças pequenas, porque ele é realmente um alimento estimulante, então ele também piora refluxo, né? O refrigerante também. E os outros alimentos são industrializados, então são ricos, né, em açúcar, em gordura, né, que é aquela gordura que não é boa. Então, modificar, né, o hábito alimentar, tentando evitar ou até mesmo restringir esses alimentos, é de extrema importância. Só que chamou atenção algumas coisas aqui. Doutor, o que eu vou dar para o meu filho se eu não posso dar um Nescauzinho? Ele não pode tomar, ele vai tomar leite puro? Então, o leite pode ser tomado, eu posso colocar, né, esses Nescais. O Nescau em si, né, Nescau, Todinho, eles têm uma quantidade maior de açúcar. Então a gente orienta a colocar o cacau em pó. Se for possível, colocar o cacau em pó, que ele tem o menor teor de açúcar, e a criança vai conseguir, né, tomar ali aquele leite com esse sabor, né, de uma forma menos prejudicial. Então, crianças que têm mesmo, de fato, doença do refluxo, o ideal seria mesmo retirar o chocolate, né? E as demais é utilizar um cacau em pó como substituto desses Nescauzinhos prontos, todinhos, é aquele achocolatado feito em casa. É o leite mesmo misturado ali com chocolate em pó. E aqui a gente vem com outras coisas também, farinha, muito comum aqui, né, no estado do Maranhão, as crianças, né, comerem farinha e tudo, não é também algo prejudicial, né? Então, o que eu não posso é também consumir em excesso. Então, preciso ter equilíbrio, né, para que você não tenha sintomas pelo uso excessivo, certo? Outra coisa também que os pais pergunta é sobre o suco, né? Mais do que você restringir suco ácido da dieta de uma criança, né? Pensando assim na questão do refluxo, é a gente conversar sobre as quantidades. Então, uma criança que tem refluxo e uma criança que não tenha refluxo, ou que, né, seja uma criança saudável, deve ter limites no consumo de suco. Então, o suco ácido não é proibido, ele deve ser consumido numa quantidade, né, que isso depende ali da idade, né? Então, suco ácido não é proibido. Suco artificial não deve ser tomado de preferência por nenhuma criança, pelo fato de ter muito açúcar também. Então, dentro desse contexto aqui, a mãe me perguntou, doutora, se essa lista não serve, então a gente pode voltar a comer as coisas e tudo? Eu disse, não. Então, assim, ainda bem que a senhora conseguiu modificar. Se a senhora conseguiu, eu sei que é muito trabalhoso retirar esses alimentos da dieta de uma criança, porque são coisas que têm um sabor e são comuns e é de fácil acesso, né, no sentido de você rápido, né, não precisa ter muito preparo, só que são alimentos que fazem mal. Então, o importante é que mantenha o hábito aí, né, saudável. Todas as crianças, elas devem, independente delas terem refluxo ou não, manter uma dieta regular no sentido de comer, né, em horários, tomar café, almoçar, lanchar, né, jantar. Então, ela deve ter essas refeições, né, de maneira regular ao longo do dia, assim como tentar consumir coisas mais naturais possível. E então aqui nesse contexto, a maioria dessas coisas não são nada naturais, são bem industrializadas. Então crianças que têm refluxo ou não,
elas devem evitar esse tipo de alimento. Então não existe uma receita de bolo para se tratar a doença do refluxo. Existem orientações alimentares adequadas, né? E isso deve ser particularizado conforme cada criança. Tem criança que vai ter mesmo sintomas com determinado alimento, que nesse caso vai precisar ser excluído da dieta.